Olá, seja muito bem-vindo. Derivativos são instrumentos financeiros que, como o próprio nome diz, derivam seu valor de outro ativo. Esse ativo pode ser uma ação, um índice, uma moeda, uma taxa de juros ou até uma commodity, como dólar, petróleo ou soja. Ou seja, quando alguém negocia um derivativo, não está negociando diretamente o ativo em si, mas um contrato cujo valor depende do comportamento desse ativo. A ideia central dos derivativos não surgiu para especulação, como muitos pensam. Eles nasceram para proteger riscos. Com o tempo, claro, passaram a ser usados também para estratégias mais sofisticadas, o que aumentou a complexidade e também os seus riscos. Um dos principais tipos são os contratos futuros. Nesse tipo de derivativo, duas partes assumem um compromisso de comprar ou vender um ativo em uma data futura por um preço previamente acordado. O ponto importante é que esse contrato é padronizado e negociado em bolsa. Isso traz regras claras, transparência e garantia de liquidação. Imagine alguém que sabe que precisará comprar dólares daqui a alguns meses. Se o preço do dólar subir, isso pode afetar o seu planejamento, né? Um contrato futuro permite travar esse preço hoje, reduzindo, claro, a incerteza. O contrato não elimina o risco, mas transforma um risco desconhecido em algo previsível. Outro tipo são os swaps. Swaps são acordos entre duas partes para trocar fluxos financeiros no futuro. O exemplo mais comum envolve taxa de juros. Uma parte paga uma taxa fixa e recebe uma taxa variável, enquanto a outra faz exatamente o contrário. Esses contratos costumam ser usados por empresas e instituições para ajustar as suas exposições a juros ou moedas e geralmente não são negociados em bolsa, mas diretamente ali entre as partes. Além disso, existem os contratos derivativos de forma geral, que englobam diferentes estruturas criadas para atender necessidades específicas. O ponto em comum entre todos eles é que o investidor não precisa possuir o ativo principal para negociar o derivativo. O que está em jogo é a variação de preço, taxa ou índice ao longo do tempo. Para o iniciante, é essencial entender que derivativos não são investimentos tradicionais, como ações ou ETFs, viu? Eles são ferramentas. Podem servir para proteção, ajuste de risco ou aumento de exposição, dependendo do objetivo para quem opera. Pense nos derivativos como instrumentos de controle, assim como um seguro não é feito para dar lucro, mas para proteger contra perdas, né? Muitos derivativos existem para organizar riscos financeiros. O problema surge quando alguém utiliza essas ferramentas sem compreender a sua lógica, seu funcionamento e também as suas consequências. Entender o conceito e os tipos de derivativos é o primeiro passo para quem quer enxergar esse mercado com mais clareza, sem mistério e sem ilusões. Nos próximos slides, fica mais fácil perceber o que eles podem, por que eles podem ser mais úteis e por que exigem tanto cuidado. Depois de entender o que são derivativos, o próximo passo é compreender para que eles servem na prática. Diferente de ações ou de ETFs, que normalmente são comprados com a intenção de construir patrimônio ao longo do tempo, os derivativos têm funções mais específicas. Eles são usados como instrumento de ajuste de risco e não como ativos finalísticos, entende? A função mais clássica dos derivativos é o hedge, que significa proteção. Hedge é basicamente uma forma de reduzir ou neutralizar um risco existente. Quem faz hedge não está tentando ganhar mais, mas evitar perder.
É uma decisão de prudência, não de ganância. Imagine uma empresa que depende de matéria-prima importada e sabe que se o dólar subir, né, os seus custos, claro, aumentam. Para reduzir essa incerteza, ela pode usar derivativos atrelados ao dólar. Se o câmbio subir, o ganho no derivativo ajuda a compensar o aumento do custo real. Se o dólar cair, a empresa perde no derivativo, mas ganha no custo mais baixo da operação. O objetivo não é vencer o mercado, mas estabilizar o resultado. Muito parecido com o hedge está o conceito de proteção, que é o uso de derivativos para limitar perdas em uma carteira. Um investidor que já possui ações pode usar derivativos para se proteger contra quedas bruscas do mercado. Ele continua exposto ao potencial de crescimento, mas reduz o impacto de movimentos extremos negativos. Já a especulação é a função mais conhecida e também a mais arriscada. Nesse caso, o derivativo é usado para tentar lucrar com a variação de preços, sem a intenção de proteção. Como os derivativos permitem operar valores grandes com um capital menor, os ganhos podem ser amplificados. O mesmo acontece com as perdas. Por isso, especular com derivativos exige conhecimento, disciplina e controle emocional muito acima da média, pode acreditar. Um iniciante costuma cometer o erro de confundir especulação com investimento. São coisas diferentes. Investir envolve construção gradual e gestão de risco. Especular envolve aceitar riscos elevados em busca de ganhos rápidos. Derivativos torna essa diferença ainda mais clara. Existe também a arbitragem, que é uma estratégia baseada em distorções de preço. Ela ocorre quando o mesmo ativo ou ativos equivalentes estão sendo negociados a preços diferentes em mercados ou contratos distintos. O operador compra onde está mais barato e vende onde está mais caro, buscando um ganho pequeno, porém, teoricamente, de menor risco. Na prática, essas oportunidades costumam ser raras e rapidamente corrigidas pelo mercado. O ponto central é entender que derivativos não são bons nem ruins por si só. Eles cumprem funções diferentes, dependendo de quem os utiliza e com qual objetivo. Esse é o ponto. Para o iniciante, o mais importante é reconhecer que derivativos são ferramentas avançadas. Antes de pensar em usá-los, é essencial dominar o funcionamento do mercado, o controle de risco e o próprio comportamento emocional também. Quando usados com clareza de propósito, derivativos organizam riscos. Quando usados sem entendimento, amplificam erros. Essa diferença define tudo. Para compreender derivativos de forma sólida, é fundamental entender quem participa desse mercado e com quais objetivos. Diferente do que muitos iniciantes imaginam, o mercado de derivativos não é composto apenas por especuladores tentando ganhos rápidos, não. Na verdade, a maior parte do volume negociado vem de agentes que usam esses instrumentos como parte da atividade econômica real. O primeiro grande grupo é o dos hedgers, ou agentes de proteção. Aqui entram empresas, produtores, exportadores, importadores e instituições financeiras que usam derivativos para reduzir incertezas. Um produtor rural, por exemplo, pode travar hoje o preço de venda da sua produção futura. Dessa forma, ele consegue planejar custos, investimentos e margens sem perder exclusivamente, sem depender, na verdade, exclusivamente ali do preço de mercado no momento ali da colheita. E isso faz toda a diferença. O derivativo não aumenta o lucro, mas reduz a imprevisibilidade. O segundo grupo é o dos investidores institucionais, como fundos, bancos e seguradoras.
Esses participantes usam derivativos para ajustar exposições de grandes carteiras. Em vez de comprar ou vender grandes volumes de ativos à vista, o que pode ser caro ou pouco eficiente, né? Eles usam contratos derivativos para acelerar decisões, reduzir custos e também melhorar o controle de riscos. Nesse contexto, os derivativos funcionam como instrumentos de gestão fina da carteira e não como apostas. O terceiro grupo é dos especuladores, que são os participantes mais visíveis e também os mais comentados, né? Eles entram no mercado buscando lucro com variações de preço. Não tem necessariamente um ativo real para proteger. Seu papel, apesar do risco elevado, é importante para o mercado, pois ajudam a aumentar a liquidez e facilitar a formação de preços. O problema surge quando investidores iniciantes tentam assumir esse papel sem preparo técnico e emocional. Há ainda os arbitradores que atuam explorando diferenças de preços entre mercados, contratos ou vencimentos distintos. Eles ajudam a corrigir distorções e contribuem para que os preços se mantenham alinhados. Embora a arbitragem pareça simples em teoria, na prática exige velocidade, tecnologia e custos baixos, o que a torna pouco acessível para iniciantes, tá? Um ponto essencial é entender que o mercado de derivativos é altamente interligado ao mercado à vista. Movimentos em ações, juros, moedas e commodities impactam diretamente os contratos derivativos relacionados. Nada acontece de forma isolada. Por isso, quem opera derivativos sem compreender o mercado principal está, na prática, operando às cegas. Para o investidor iniciante, a principal lição dessa aula é clareza de posição. Antes de pensar em como operar, é preciso entender qual papel você está assumindo nesse mercado. Está buscando proteção? Ajuste de risco? Ou está tentando especular? Derivativos não perdoam confusão de objetivo. Eles exigem consciência do próprio papel, entendimento do funcionamento do mercado e respeito ao risco. Quem entra sem isso não está participando do mercado, está apenas exposto a ele. Depois de entender o que são derivativos, para que servem e quem participa desse mercado, o próximo passo é compreender como eles são usados na prática. De forma estratégica, né? Claro. Aqui, o ponto central não é aprender a operar, tá? Mas entender a lógica por trás do uso desses instrumentos. Derivativos não são bons nem ruins por si só. Eles amplificam decisões para o bem ou para o mal, né? A estratégia mais clássica e saudável é o hedge, ou proteção. Nesse caso, o derivativo ele é utilizado para reduzir riscos já existentes. Imagine alguém que possui uma carteira relevante de ações e teme uma queda do mercado no curto prazo, mas não quer vender tudo. Em vez de desmontar a carteira, essa pessoa pode usar contratos futuros ou outros derivativos para se proteger temporariamente. Se o mercado cair, a perda das ações tende a ser parcialmente compensada pelo ganho no derivativo, né? O objetivo aqui não é ganhar mais, mas perder menos. Esse é o ponto. Outra estratégia comum é o aumento de exposição. Diferente do hedge, aqui o investidor usa derivativos para ampliar a sua participação em determinado movimento de mercado, sem precisar comprar ativos diretamente. Isso acontece porque derivativos exigem menos capital inicial, funcionando como uma espécie de alavanca, entende? Esse ponto exige muito cuidado, viu?
A mesma alavancagem que potencializa ganhos também potencializa perdas. Por isso, essa estratégia só faz sentido quando o investidor atende profundamente, ou entende, né? Entende profundamente o risco envolvido, tá? Existe também o uso de derivativos para ajustes táticos de curto prazo. Grandes investidores utilizam contratos futuros para entrar e sair rapidamente de posições, enquanto decidem movimentos mais estruturais na carteira principal. Isso traz flexibilidade, mas também exige disciplina, planejamento e regras claras. Sem isso, o derivativo deixa de ser ferramenta e passa a ser fonte de erro. Um aspecto importante é perceber que derivativos não substituem uma boa carteira, tá? Eles complementam. Um erro comum de iniciantes é tentar usar derivativos como ponto de partida, quando na verdade eles deveriam vir depois de uma base bem construída em ativos simples, como ações, ETFs ou fundos. O derivativo entra para ajustar, proteger ou otimizar, não para corrigir falta de planejamento. Também é essencial entender que toda estratégia com derivativos precisa responder a três perguntas básicas. Preste atenção. Qual risco eu estou tentando reduzir ou assumir? Outra. Por quanto tempo essa estratégia faz sentido? Outra. Quanto estou disposto a perder se der errado? Se essas respostas não estiverem claras antes da operação, o derivativo deixa de ser estratégia e vira aposta. Para o iniciante, a melhor forma de lidar com derivativos é compreender o seu papel conceitual, não sentir urgência em operar e respeitar o tempo de aprendizado. Entender como eles funcionam já é um enorme diferencial. Operar sem maturidade, por outro lado, costuma ser caro, viu? Derivativos são ferramentas de precisão. Funcionam muito bem nas mãos certas, com objetivos claros. Fora disso, amplificam erros com a mesma eficiência com que amplificam resultados. Derivativos são, sem dúvida, alguns dos instrumentos mais poderosos do mercado financeiro. Isso é um fato. Justamente por isso, também estão entre os mais arriscados quando usados sem entendimento. Vamos encerrar essa aula com uma visão bem realista sobre riscos e não sobre pessimismo, tá? Estamos falando aqui de responsabilidade, ok? Quem entende os riscos antes de operar preserva não apenas o capital, mas também a confiança no próprio processo de aprendizado. O primeiro grande risco é a alavancagem. Derivativos permitem movimentar valores muito maiores do que o capital investido. Isso cria a sensação de eficiência, mas também expõe o investidor a perdas rápidas e profundas. Fique atento a isso. Um pequeno movimento contrário ao esperado pode gerar prejuízos significativos em muito pouco tempo. Muitos iniciantes não perdem dinheiro por falta de inteligência, mas por subestimar esse efeito multiplicador. Outro risco importante é a possibilidade de perda total. Em alguns contratos, especialmente quando não há gestão adequada, o investidor pode perder todo o valor investido, ou até mais, dependendo do instrumento e da estrutura da operação. Diferente de comprar uma ação e mantê-la, derivativos têm prazos, ajustes diários e regras específicas que não permitem esperar o tempo passar para se recuperar. A complexidade operacional também merece atenção. Derivativos envolvem conceitos como margem, ajuste diário, vencimento, rolagem de contratos e volatilidade implícita. Ignorar esses detalhes transforma qualquer estratégia, por mais simples que pareça, em um risco oculto.
Não entender exatamente como o contrato funciona é o mesmo que assinar algo sem ler. Há ainda o risco emocional. A velocidade com que ganhos e perdas acontecem em derivativos pressiona o comportamento do investidor. Medo, euforia e impulsividade tendem a se manifestar nesse momento. Decisões tomadas sob emoção quase sempre levam a erros, especialmente em mercados rápidos e alavancados. Controle emocional não é um diferencial aqui, é uma exigência mínima. Também é importante lembrar que derivativos não são necessários para a maioria dos investidores iniciantes. Eles não são um atalho obrigatório para bons resultados. Pelo contrário, muitas trajetórias sólidas no mercado financeiro foram construídas sem nunca usar derivativos diretamente. Conhecer não significa precisar usar, ok? Fique ciente disso. A cautela mais importante é simples, mas poderosa. Derivativos devem vir depois do entendimento sólido de ativos mais básicos, do controle financeiro pessoal e da estratégia mais clara. Não existe vergonha em não operar. Existe risco em operar sem preparo. Derivativos são ferramentas legítimas, úteis e sofisticadas, mas exigem estudo, disciplina e humildade. Respeitar isso não limita o seu crescimento no mercado, protege ele. Pense nisso. Nos vemos na próxima aula.